pessoal! Hello boys and girls, how are you doing? Welcome back! Tá, nós estávamos em férias, nós voltamos. I missed you all. Senti muita falta de vocês. Essas férias foram totalmente diferentes. Nós ficamos em casa, nós não viajamos, nós curtimos a nossa família, assistimos filmes, comemos muita pipoca, tivemos momentos agradáveis. Eu tenho certeza que você tem descoberto coisas assim incríveis na família de vocês. Então, eu tenho certeza que tudo isso foi diferente. E esse aprendizado que nós estamos tendo durante essa pandemia vão nos fazer pessoas muito melhores. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza que nós com certeza nós teremos aí experiências maravilhosas quando nós voltarmos, quando nós estivermos aí de novo na escola com vocês. Nós teremos coisas excelentes para contar, histórias, de repente perdas, que é o que eu não quero, mas de repente pode ter alguém, mas nós estaremos lá para te abraçar, nós estaremos lá para te confortar. Mas, por enquanto, estamos longe, porém perto, tá bom? Bom, aqui tem o hashtag Educação Adventista. Se você for postar coisas, coloca lá na sua escola, coloca lá para você mostrar que você é um aluno da Educação Adventista, você está num bom lugar, você está bem amparado, nós estamos aí com você. Sinta meu abraço aí para iniciar essa aula e stay at home, fique em casa, tá bom? Eu fiz isso aqui para vocês lembrarem. Fique em casa, use máscara, proteja-se, proteja sua família. Se você sair, se você voltar para casa, higienize suas mãos, higienize aquilo que você for manusear perto de alguém que não saiu, tá? Tire sua roupa, tome banho, faça tudo direitinho, tá bom? Porque isso é muito importante, tá bom? Então, ó, stay at home, tá? Fique em casa. Essa é a orientação de hoje, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o nosso conteúdo Simple Past. Nossa, teacher, de novo? Sim, de novo. Você vai fixar esse conteúdo. Eu tenho certeza que você, dessa vez, se você chegar para mim no nono ano, no primeiro ano do ensino médio e falar assim, teacher, eu não sei o que é Simple Past, eu vou falar assim, o que você fez que você não sabe do Simple Past? Aí vou lembrar, aí você fala, putz, lembrei. Realmente, eu usei o Simple Past muito nas nossas revisões durante a quarentena, tá bom? Logo, logo teremos conteúdo novo. Então, aproveite esse aqui. Não sei se é difícil, se é mais fácil, mas esse daqui, eu tenho certeza que você terá um bom desempenho. Não tenho dúvidas disso, tá bom? As atividades que nós já fizemos, as atividades que nós já concluímos, tá? Podem mandar, continuem mandando. Se você ainda não me mandou, se quer enviar, pode enviar. Se tiver dúvida da aula de hoje também, mande sua mensagem, coloca lá no e-class a sua dúvida, que eu estarei prontamente ali para te atender. Ok? Vamos lá. Então, falando de Simple Past. Falando de Simple Past, em primeiro lugar, nós temos que lembrar, tá? Que nós usamos os verbos em duas classes. Regular verbs and irregular verbs. Eu separei aqui, ó. Regular verbs. Regular verbs é quando eu simplesmente coloco umas letrinhas ao final do verbo para colocá-lo no passado. Lembrando que o Simple Past é passado, né? Vocês sabem disso, né, gente? Simple Past é o tempo do passado, o tempo verbal que nós usamos para expressar. Sorry. Nós usamos para expressar coisas que aconteceram no minuto após esse que eu estou falando. 5 minutos atrás já é passado, tá bom? Então, dividimos os verbos em duas classes, regular verbs and irregular verbs. Falando de regular verbs, first, vamos lá. São os verbos que eu coloco ao final, pode ser o ed, ao final pode ser o ied, ou se não, simplesmente o d, tá? Como que eu vou saber? Vai mais,
você tem que decorar. Você precisa conhecer os verbos, tá? Para que você tenha uma boa amizade com os verbos, você precisa conhecê-los. Quando você quer iniciar amizade com alguém, você começa a conhecer a pessoa, se aquela pessoa é confiável, se aquela pessoa é uma pessoa boa, se ele é um bom amigo, se ele é legal. Os verbos é a mesma coisa. Só que eu já conheço anteriormente, então já posso dizer que eles são muito legais. Vocês precisam conhecê-los anteriormente, antes de estudá-los, tá bom? Então você precisa reconhecer quem são os regular verbs, você precisa reconhecer quem são os irregular verbs, tá? Então eu disse há pouco, tá? Que são 2 letrinhas, ou 3 letrinhas, ou uma só letrinha para completar os verbos de regular verbs. Eu trouxe aqui o verbo cook, eu trouxe aqui o verbo work, eu trouxe aqui o verbo play, eu trouxe aqui o verbo study e trouxe aqui o verbo love. Em primeiro lugar, falando do verbo cook, eu simplesmente acrescento ao final o ed, esse aqui, ed, tá? Então vamos lá. O verbo cook vai ficar cooked. O verbo work, da mesma forma, vai ficar worked. Agora o verbo play. O verbo play, ele tem um Y no final. E esse aqui, nesse caso do verbo play, eu acrescentei o ed. Por quê? Quando eu tenho o Y aqui no final, ó, tem o Y. E antes do meu Y, eu tenho uma vogal, eu vou acrescentar somente o ed. Mas no caso do verbo study, eu tenho o Y. E antes do Y eu tenho uma consoante. Então, o que eu faço com esse Y? Eu vou cortar esse Y, eliminar e acrescentar o IED ao final. Então, ele deixa de ser o verbo study e para colocar no passado ele fica studied. For example, I studied math last night. Eu estudei matemática ontem à noite. Então, eu tenho que tirar o meu Y e acrescentar o IED quando eu for colocar a frase no passado. Lembraram? Tenho certeza que lembraram, tá? Então, vamos falar agora dos verbos que são chamados irregular verbs. Esses aqui são os verbos irregulares, ok? São os verbos que você tem estudado, que você já mexeu naquela listinha. Mas, teacher, que lista grande é aquela? Posso te falar uma coisa? Aquela lista tá longe de ser a lista verdadeira, viu? Aquela ali é um pouquinho só dos verbos. Tem uma lista muito maior que aquela, tá? Mas como é que você vai saber se são verbos regular ou irregular verbs? Somente estudando. Igual eu falei no começo. Conhecê-los, tá? Decoreba, vai mais. Você vai ter que decorar, você vai ter que saber esse verbo para você colocar em prática, tá bom? Eu peguei aqui alguns exemplos. Alguns verbos que eu gosto bastante. O verbo say, é dizer. O verbo tell, que é contar. O verbo go, que é o ir. O verbo sleep, que é dormir. E o verbo make, que é fazer, tá? Então, aqui eu fiz, então, como que fica esses verbos. O verbo say, ele fica sad. Ele tem quase a pronúncia da palavra sad de triste, tá bom? Mais ou menos a mesma coisa, ok? O outro é o verbo tell. Ele fica told, tá? Então, she told me about your party. Então, ela me contou sobre a sua festa. Só abrindo um parênteses aqui sobre o say e o tell. O say é dizer e o tell é contar. Então, quando você for se referir a alguma coisa que alguém te contou, tá? Você trouxe uma informação que foi dita por outra pessoa, você usa o verbo tell. Então, she told me about you. Ela me contou sobre você, tá? Agora, se você quiser contar, se você quer dizer alguma coisa, por exemplo, se você quiser dizer assim, que ela disse que viria hoje. She said she was coming today. Então, ela disse que ela estaria vindo hoje, tá bom? Então, essa é a diferença entre o said e o told. O próximo é o verbo go, de ir. O passado dele fica went. Esse aqui, it's my favorite verb. Eu amo esse verbo. É o meu verbo favorito. E o sleep, apesar desse
Isso é o que eu mais gosto de fazer. Brincadeira. É o verbo sleep. E o passado é o slept, ok? E o make, tá? O passado dele é made. Nós usamos assim o made para poder, eu vou colocar um exemplo aqui. Made her bed. Ela fez a cama dela, ela arrumou a cama dela. Então, eu uso made. Então, ou se não, ela fez amigos. She made friends in her last camp. Então, ela fez amigos no último acampamento. Tá bom? Bom, agora vocês já recordaram quem são os regular verbs e como eu coloco eles no passado. E já recordaram quem são os irregular verbs e como eu coloco eles no passado. Ok? Agora, eu quero recordar com vocês como nós usamos esses verbos de forma negativa e interrogativa. Em frases. Coloquei aqui 2 frases, tá? Primeira frase é um exemplo com os verbos da forma regular, ou verbo na forma regular, tá? She worked yesterday. Eu tenho essa frase, ela está na forma afirmativa, tá? Ela está dizendo, ela trabalhou ontem. She worked yesterday. Ela trabalhou ontem. Ela trabalhou ontem. Esse aqui, o verbo está no passado, forma afirmativa. Só que agora eu quero que vocês recordem comigo. Para eu colocar minhas frases na forma negativa e na forma interrogativa, eu preciso de 2 auxiliares. Vocês lembram disso? Lembra quais são esses auxiliares que eu uso? É o did para pergunta e o didn't para negar. Então, vamos lá, colocar aqui, ó. De novo, deixa eu apagar isso aqui. Welcome back. Então, vamos lá. Eu tenho did, quando for frases interrogativas. E eu tenho o didn't, que nada mais é do que a abreviação do did not para frases negativas, tá? Então, esse primeiro eu fiz uma frase afirmativa. Já no segundo, eu tenho a frase negativa. Eu usei o meu auxiliar didn't. Olha só, repare que o meu verbo, que lá na afirmativa estava no passado, já na forma negativa não se encontra no passado. Ele não está no passado. Por quê? Porque quando eu uso auxiliares, quando eu tenho os meus auxiliares, eu não preciso, não se faz necessário usar o verbo no passado. Por quê? Porque o meu auxiliar já está colocando o verbo no passado. Interrogativo, forma do interrogativo. Did she work? Então, ó, o auxiliar did, o subject, que seria o sujeito, she, mais o verbo work, tá? Então, did she work yesterday, tá? Esse yesterday que indica o passado, tá, gente? Ele indica que aconteceu ontem, ok? Então, ó, frase afirmativa, frase negativa e frase interrogativa. Entenderam? Então, eu só vou usar o verbo na forma do passado nas frases... Isso, nas frases afirmativas. Quando eu tiver as frases negativas e interrogativas, eu não preciso usar os verbos no passado. Combinado? Não se esqueça dessa regra. Eu repito sempre em todas as minhas aulas. Eu repito. E vocês devem falar assim, essa professora só pode ser doida, só pode ser louca. Mas eu não sou, não. Simplesmente eu não quero que vocês se esqueçam, tá bom? Agora eu fiz um exemplo com o regular verb. Eu usei aquele meu verbo favorito, ir, que é o verbo go. Então, a frase afirmativa, she went to New York. Ela foi para Nova York. She didn't go to New York. Olha, o verbo deixou de ser went para ser go, porque eu tenho o meu auxiliar didn't. E com o meu auxiliar didn't eu não preciso colocar o verbo no passado. O próprio didn't já está fazendo isso. E aqui, did she go? Did she go to New York? Tá? Essa aí é a minha frase no interrogativo. Eu usei o did, eu usei o sujeito she e usei o go. Tá? Então, ó, olhando por essa lista de verbos, aqui eu tenho o verbo no infinitivo e aqui eu tenho o verbo no past. Ou seja,
Eu só uso o verbo no past nas frases afirmativas. Quando eu tenho aqui as frases negativas e interrogativas, eu vou usar essa coluna aqui dos verbos, junto com os meus auxiliares. Didn't. E o meu auxiliar, did, de pergunta. Lembraram disso? Creio que sim. Tá bom? Então, só revisando. Dividimos os verbos em duas classes, e esses verbos são regular verbs e irregular verbs, tá? Temos dois auxiliares, o auxiliar did e o auxiliar didn't. Did para pergunta, didn't para negação, tá? Até aí tudo bem, tá bom? Como eu vou conhecer os verbos? Os verbos serão conhecidos somente estudando. Eu tenho que conhecê-los para saber quem são os verbos regulares e quem são os verbos irregulares. Combinado? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é isso, tá? Essa revisão, para que vocês possam manter firme o foco, retomar o segundo bimestre com todas as forças. Nós estaremos aí com conteúdos novos, aulas dinâmicas aí pelo nosso e-class, tá bom? Essa é a situação atual e nós temos que nos adaptar a ela, tá bom? Bem como tem sido difícil para vocês, tem sido difícil para nós também esse distanciamento, mas se faz necessário, tá bom? Vou lembrar aqui de novo, stay at home, fique em casa, evite aglomerações, não saia a família toda, sai um, se precisar sair, sai um só, tá bom? Você fica aí, se você precisar sair com seu pai, seu irmão fica, né? Se precisar fazer compra para avó, sai, mas por favor, se cuidem. Eu quero ver todos vocês lá, eu quero saber de todos que a família tá bem, que todo mundo tá bem. Então, se cuidem, tá bom? Bom, meu coração está aí com vocês, tá? Ó, coraçãozinho aqui. A Gigi me ensinou, mas fica meio torto aqui pra fazer. Eu desejo que vocês tenham aí um excelente retorno com outros professores. Eu sei que todo mundo está muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Então, ó, um beijo bem grande, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem e vamos vir com toda a força para que esse restante de ano aí, por todas as dificuldades que estamos enfrentando, seja um ano bom, tá bom? Amo vocês. A gente se vê logo. Beijo.